Boa tarde, deusas! Bem-vinda a mais uma live. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial aqui para falar sobre magia feminina. O que é a magia feminina? Como que a gente faz dessa ferramenta, que é a intuição, que toda mulher tem, algo prático, algo concreto na nossa vida. Então, de que forma que a gente pode usar a intuição como ferramenta, como esse dom natural que muitas mulheres sentem, de uma forma intencional, de uma forma realmente consciente, trazer isso para a matéria também, porque a gente, né, nós mulheres, nós somos ponte desse plano, do plano material e do plano espiritual. Então, muitas vezes a gente não sabe como ou de que forma utilizar essa ferramenta. E a gente vai trazer isso e muito mais aqui nessa live, explorando um pouco desse tema, trazendo muitas vivências também. Vai ser muito legal. Deixa eu chamar a Jéssica aqui. Deixa eu assinar para você. Acho que foi. Aê, olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Fanny. Como você Eu tá? tô bem, você? Também. Tô feliz em estar aqui com você nessa live. A energia tá bem forte, né? A gente tem sentido na semana. Quanto mais antecede assim a live, a gente vai sentindo as movimentações. Sim, é verdade. A gente começou a organizar a nossa live e parece que a intuição ficou assim, ao máximo, né? A gente recebendo vários insights que a gente vai compartilhar aqui com o pessoal. Então, quem tiver sintonizado aí também. A gente abriu até uma caixinha, né, de perguntas sobre a Sim. intuição. E a Bastante maioria gente. delas comentou que tem muita conexão com o plano espiritual. Tem muita conexão com essa intuição, né? Que elas conseguem sentir bem. Mas a questão é assim, trazendo a pauta, né, do que a gente vai falar hoje. Por que que é tão difícil a gente se conectar, entender o que está aqui no mundo, no plano, né, espiritual e concretizar na matéria? Ou de que forma utilizar essa ferramenta de uma forma consciente? Ou seguir numa fé, né, em algo maior, em acreditar naquela intuição, não pagar para ver, porque às vezes a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Tentando entender onde que essa intuição vai dar, para a gente ver e conseguir crer. Então, essa dificuldade de entregar, confiar em algo maior e também de materializar, de trazer desse mundo do plano das ideias, concretizar de uma forma que traga movimento, ação, algo que vai solidificar aqui na matéria, né? Exatamente. Fanny, eu assim, eu vou muito com essa ideia, porque a intuição pela intuição, né? Se a gente é intuitivo, a gente recebe, a gente conecta. Só que o que que a gente faz com essa informação, né? Eu estou recebendo, mas como é que eu coloco isso na prática? Então, eu verdadeiramente confio na minha intuição, naquilo que eu estou recebendo, para que então eu consiga pegar essa informação que vem da intuição e colocar, fazer alguma escolha, fazer alguma decisão na minha vida. Então, eu acho que é esse o objetivo central, né, dessa nossa conversa de hoje, de tudo que a gente está trazendo com esse tema intuição, que não é só intuição pela intuição, é você, ok, eu sei que a minha intuição ela funciona desse jeito, eu recebo, eu conecto, mas como eu posso ganhar uma maior firmeza? Como eu posso me empoderar dessa intuição e usar ela para cocriar, para manifestar aquilo que eu vim manifestar? Porque eu acho que esse é o ponto-chave da intuição, sabe? Concretizar a manifestação também é feminina, né? Quando a gente fala de manifestação, a gente fala de útero, de um portal. Então a gente precisa, nós mulheres, nós somos a ponte desses dois mundos. A gente está entre o meio, né? Então a intuição vem muito forte e a gente acessa ela, a gente entende o nosso percurso, entende essa magia também que vem muito forte. Mas o caminho é basicamente você vai parir aquela ideia. Então, parir projetos, gestar possibilidades, gestar dinheiro. Então, tudo isso vem de uma forma muito física até para você fazer essa ponte. Então, muitas vezes a gente fica só aqui no mundo das ideias, sentindo, canalizando, mas não sabe muito bem como materializar isso. E aqui a gente fala de feminino, né? Solar, que é o movimento, que é a ação, que é trazer toda essa alegria, trazer para a matéria mesmo que a gente sente no feminino lunar, que é toda essa parte da intuição, do oculto, do mistério, de toda a informação que vem que fica aqui nesse plano sutil. Então, o nosso
útero é o principal receptor de todo esse plano aqui espiritual e também para trazer, para inserir no mundo externo, né? E como a gente carrega muita coisa no nosso útero, né? Coisas boas, coisas ruins também, traumas, às vezes coisas de antigos relacionamentos. Então, às vezes a gente não está conectado realmente com esse nosso poder pessoal, com essa nossa intuição, porque tem travas ali. Essa região do quadril, né, ela fala com as nossas águas, né? Então a gente vai Uhum. arquivando, é um portal tanto de um acesso ao divino, ao sagrado, como também um portal que a gente vai arquivando também nossas sombras, né? Bem essa dinâmica, né? Luz e sombra. E com certeza todas nós, a grande maioria de nós mulheres, arquivamos um pouquinho de cada coisa. Nem todo mundo só traz luz ali com questões de criação, de intuição. Todo mundo tem uma parcela de sombra, aqueles quartinhos escuros, aquelas coisas que a gente não mostra para ninguém. Então isso tudo a gente vai acumulando ali. E às vezes, né, se a gente começa a pensar que esse útero ele é a água, então a gente tem que prestar muita atenção como é que tá, né, as nossas águas e também de vez em quando fazer umas limpezas, né, porque a gente vai arquivando questões de relações, coisas mal resolvidas. Então tudo isso parece que não, mas está muito conectado, né? Se a gente tem essa visão holística, a gente consegue saber que ok, a minha região do útero não está separada do meu chakra frontal, do meu coronário, do meu acesso ao divino. Então, os chakras ali inferiores, principalmente a região uterina, ela tem um papel fundamental nessa conexão com a mediunidade. Né? Não sei se você escuta de umas clientes suas que elas precisam trabalhar a mediunidade, né? Tem Uhum. gente que vem e fala assim, ai, Jéssica, eu preciso trabalhar a minha mediunidade. Né? E a gente acha que a mediunidade é só aqui, eu vou abrir o meu terceiro olho, eu vou, né, expandir, fazer exercícios de visualização, quando não, quando às vezes a gente precisa olhar para baixo, precisa ir lá nessa região uterina, ir lá para a raiz, para então começar a subir e começar a trabalhar ali em cima. Então tá muito conectada essa parte uterina, o feminino. Vou dar até um exemplo. Tem muitas pessoas que buscam. Eu tenho mentorias específicas também para desenvolvimento mediúnico, mas na triagem, ali na conversa, nos tratamentos antes de desenvolver, a gente trabalha esse feminino, porque o feminino é todo esse plano sutil, toda a espiritualidade. Então, tudo que é muito sutil, que tem a ver com esse mundo oculto, o que os olhos não veem, e Deus também tem uma parte, né? A fonte tem uma parte feminina. Então, essa parte de Deus, mãe, ela é conectada com o mistério. Então, tem muitas pessoas que falam assim, o mistério de Deus, ou o mistério divino, o mistério entre vida e morte, o que acontece depois. Então, tudo isso entre vida, morte e renascimento, a gente fala de feminino. E aí, para acessar o plano espiritual, a gente precisa estar bem conecta. E aí, os principais pilares do feminino, para deixar assim bem frisado para as mulheres. Conexão com a espiritualidade, que eu acho que a maioria que tem. Vocês são conectas, vocês leem muito, vocês fazem terapia. Mas o que falta muitas vezes, que é o segundo pilar, conexão consigo mesma. Aqui, ó, com o corpo, com o físico. Então, tem muitas mulheres que têm bloqueio de sexualidade, tem desassociação do próprio corpo, às vezes até a nossa imagem do feminino. Lembra que eu comentei contigo? A gente conversa assim no off bastante, né? Que eu comentei assim, a imagem que a gente tem das mulheres, a gente admira as características masculinas de uma mulher. Então, a gente tem uma imagem mental, uma projeção mental de uma mulher masculina, que é forte, independente, corajosa, disciplinada, que tenha o foco, a disciplina. Então, tudo isso são características masculinas que a gente admira numa mulher. Então, de que forma que a gente pode também carregar essa imagem mental e voltar para dentro do feminino? O que é o feminino? De que forma que eu posso me conectar com o meu corpo físico? Então, a gente fala de útero aqui porque ele é o centro de energia, ele é o centro da criação, ele é o centro da manifestação, e tudo que você vai projetar aqui no mundo, parir, literalmente colocar no mundo, precisa passar por esse portal. Então, basicamente, a gente gesta projetos, a gente gesta o que a gente recebe de canalização para então parir e colocar no mundo. E o útero é esse portal, esse grande centro de energia, né? E ele também recebe muita energia, muita frequência.
Então, se a gente tem uma desconexão com o nosso corpo e a gente fala de abusos, de vergonha do seu próprio corpo, bloqueio de sexualidade. Então, desde pequenininha a gente foi ensinado assim: é coisa feia, menina, tocar lá embaixo, não toca. Ou se esconde, você não pode mostrar muito. Então, a gente já foi criada, inserida também num meio onde aquilo era um tabu. A menstruação muito traumática, porque a menstruação é suja, porque não sei o quê. Então a gente já vem de uma história, né? E isso tem o inconsciente coletivo também do feminino, que a gente vai absorvendo. E esse útero vai ficando carregado de memórias negativas e de energias. E aí, o principal ponto, além da espiritualidade de Deus, é você mesma. E muitas vezes a gente não consegue se conectar com aqui, com a matéria, com o nosso próprio corpo, aceitar quem nós somos. Muitas vezes a gente nem acha que é relevante cuidar ou trabalhar essa questão do abuso, por exemplo. Hoje mesmo eu estava fazendo um tratamento com uma mentorada e ela falou: Nossa, que interessante, eu tenho 67 anos, olha só, 67 anos e já fiz de tudo na minha vida, todas as terapias, já me consultei até com Chico Xavier e tudo mais. Mas eu nunca tinha olhado por essa questão do abuso. E aquilo ali era o principal bloqueador, porque ela também me procurou querendo expandir a espiritualidade, querendo acessar esses dons, ela é bem clarividente também. E aqui a fé, a espiritualidade, estava tudo bem conecto. Mas o que que faltava então? Por que que não saía do lugar, sabe? E aí quando a gente foi colocar lupa pro feminino, um feminino muito ferido, um feminino com vergonha de si mesma, com desconexão com o próprio corpo, com abusos que não foram vistos ou ressignificados. Então eu falo assim, tem uma frase muito boa: para se tornar a mulher que a gente almeja, o que a gente busca, a gente tem que acolher a criança ferida, aquela menina ferida. Então, tudo isso são pontos muito importantes, que é do inconsciente coletivo, a imagem que a gente tem da mulher, as características que a gente admira, as referências que a gente tem, a nossa família tem em comum, né? Que são mulheres fortes e guerreiras. São mulheres com excesso de energia masculina ou com o feminino muito ferido. Então, olha a imagem que a gente tem, o exemplo que a gente foi ensinada, né? O exemplo que a gente cresceu vendo. Então, isso aqui tem que ser ressignificado. As questões com abuso, com inferioridade, com questão de vergonha do corpo, bullying, ferida de humilhação. Então, tudo isso também é relevante. E aqui a gente entra em uma especialidade sua também, que é fractais, as nossas outras facetas. Então, tudo Uhum. isso que a gente passou como mulher em várias vidas, ou em várias encarnações, às vezes que quando a gente usou a nossa intuição, a gente foi queimada ou foi condenada. Então, tudo isso fica armazenado nesse centro de energia. Enquanto a gente não olhar para isso, é como se o nosso solo ele tivesse podre. Que a gente fala sobre pulsão de morte e pulsão de vida, né? Na psicanálise. E é bem isso. A gente está pulsando no nosso centro de vida, no nosso centro de energia, morte. E se a mulher é um centro co-criador, se a gente pega tudo isso aqui que está no plano sutil e coloca na matéria através do nosso útero, que a gente pare as informações, o que a gente canaliza, se esse útero está contaminado, se esse solo está com pulsão de morte, o que, que a gente vai manifestar? Dor. Se o nosso solo está com dor, a gente manifesta dor. Então, por isso que é muito difícil, às vezes, prosseguir, sabe? Seguir num caminho de desenvolvimento, ou ter uma trava específica nos relacionamentos, no dinheiro, no profissional. E para a mulher é muito importante estar em conexão com esse centro, por isso, para manifestar. Porque se esse útero, que é o centro de energia, tiver com vida, tiver com felicidade, tiver abundante, a gente é naturalmente magnética. A gente naturalmente cria, cocria e manifesta. Só que a gente precisa estar com esse centro muito bem limpo, muito bem frisado e conecta. De uma forma consciente até, né? Sim. E assim, muitas vezes a gente tem questões, enfim, de abusos, e nem falo abusos físicos assim Uhum. também, mas abusos verbais, abusos morais, que a gente vai arquivando, ou até mesmo coisas que estão lá no nosso subconsciente que a gente nem consegue acessar. Então, muitas vezes a gente carrega, né, as histórias das nossas ancestrais, mesmo sem saber, mesmo se a pessoa está totalmente desconectada de quem ela é, totalmente desconectada da intuição dela.
vai mexer com essas questões de intuição, de mediunidade, de relações. A gente vê que existe algo mais além de só ela. Então, quando a gente entra num tratamento, né, numa terapia multidimensional, por exemplo, a gente vê que nós não somos só nós. Quando a gente resolve se tratar, a gente também está tratando uma galera que veio atrás da gente. Então, a gente carrega muitos traumas, né? A gente vem encarnado na família que é perfeita para a gente poder romper alguns padrões. Então, quando a gente decide, enfim, olhar para o nosso feminino, olhar para de que forma que a gente cria as coisas, se é com muito esforço. Eu só crio as coisas a partir de muito esforço. Eu só crio as coisas se eu for junto com alguém. Isso é um bloqueio, né? Por que que eu não posso Uhum. criar as coisas, enfim, sendo que eu sou, se eu já sou completa? E aí você vai olhar, a pessoa às vezes não tem nenhum histórico, você vai ver que tem algo, enfim, de uma honra até uma ancestral que não teve a oportunidade, por exemplo, de fazer sozinha. Então era alguém que sempre dependia de alguém. E essa pessoa, agora, por mais que ela não esteja mais viva, enfim, aqueles representantes, né, de quem veio depois dela, vai seguindo o mesmo padrão. Então a gente não encarna numa família à toa. A gente vem com uma vibração específica que está vibrando com aquelas coisas boas, mas também está vibrando com esses padrões e que através de nós a gente consegue ressignificar e fazer diferente para todas essas mulheres que vieram lá atrás. E até essa coisa da Exatamente. nossa intuição, da nossa conexão com a mediunidade mesmo, eu acredito que todas nós, todos são médiums, Uhum. naturalmente, então todo mundo tem a ferramentinha de poder acessar algo maior, um plano sutil, porém uns mais e uns menos. E eu percebo que isso às vezes acontece muito pela criação. Então, por exemplo, se a pessoa ela teve os pais ali que funcionavam muito de uma forma lógica, de uma forma racional, que não davam espaço para aquela criança desenhar, se desenvolver de forma lúdica. Então ela não teve um espaço onde ela usava a criatividade dela. Pode ser que depois essa criança cresça e sinta travas, amarras para soltar um pouco mais esse lado intuitivo, porque Uhum. criação e intuição andam ali juntinhas. A gente não está falando de útero à toa aqui, desse nosso centro Uhum. criativo, porque a criatividade e a intuição elas estão juntas. Se você pega uma criança que ela teve esse espaço de criar, de desenhar, de usar cores, formas à vontade, com certeza essa pessoa quando cresce é alguém mais intuitivo, é alguém que tem mais essa sensibilidade com o sutil. Não que a outra criança que se desenvolveu ali no lado racional não tenha, mas é um caminhar para soltar esse lado só racional, porque a intuição não se racionaliza, a intuição não se analisa. Então, talvez por isso ela tende a ser ignorada, porque a nossa sociedade ela funciona muito nesse lado lógico, nesse lado racional, que quando a gente começa então a acessar a potência da nossa intuição, tem algo errado comigo, porque o sistema não funciona assim, a sociedade não funciona assim. Então, se eu sinto, como eu vou explicar o que eu sinto? Mas a intuição, ela é algo assim, igual o amor, a saudade, a compaixão. Como se explica isso? A gente só sente. Então, é esse sentir que eu acho que a gente está movimentando aqui, que ele precisa de um lugar especial na sociedade, ele precisa de um lugar de visibilidade mesmo. Só que para a gente colocar esse lado criativo, esse lado expansivo de intuição, né, para que a gente possa viver isso, a gente tem que limpar muitas camadas. Tem que olhar a nossa infância, como foi a nossa criação, como foi a criação dos nossos pais, quem nós fomos em vidas passadas também, porque se a gente tem sequências de vidas também muito rígidas, né, Uhum. vidas aprisionantes, vidas, enfim, eu peguei essa semana uma cliente que ela enlouqueceu numa vida passada porque ela desvelou, ela desvendou o véu ali numa vida passada e ela começou a olhar coisas que ela não dava conta. Uhum. Então hoje ela tem uma trava de eu quero ir, eu quero ouvir a mediunidade, eu quero ver as coisas, mas eu não vou, porque eu tenho medo. Então é olhar para esse fractal que ficou lá atrás, que meio que enlouqueceu, não soube lidar com aquilo que estava acessando e limpar e trazer a consciência, né? A consciência, ela já é parte da limpeza, né? Quando a pessoa está consciente do que ela fez, do que aconteceu na vida passada,
é aí que começa a limpeza. E aí todo o movimento ali que a gente faz, né, limpando o campo, mas está super conectado, né? A gente não fala só de nós hoje, mas da nossa multidimensionalidade, que vai nos ancestrais, nossa criança, as nossas vidas passadas. Então é sempre um conjunto, né, de coisas. São as várias facetas de nós, né? E aí Uhum. você comentou da ancestralidade, olha que interessante, né? O útero, ele tá conecto com tudo isso, todo esse universo do mistério, em várias facetas também. Aqui eu vou dar mais um exemplo. O útero, ele é naturalmente transmutador. Então ele é uma grande bateria cósmica que recebe energia, é um receptor, porque até o nosso corpo feminino, se você reparar, ele é receptor para receber energia. E logo aquilo se transmuta. Então a mulher é transmutadora. Só que muitas vezes a gente recebeu tanta dor e não sabe lidar com isso, tanta dor inconsciente, a gente não tem consciência daquilo, que esse centro ele vai perdendo esse poder de transmutar. Então ele passa a armazenar muita dor e não transmuta. E aí ele gera mais dor, de dentro para fora. E a primeira menstruação da mulher é o período que aquela criança, né, se torna uma mulher, é quando ela se conecta com toda a dor ancestral. Então, todo o sangue, toda a experiência que ela vai ter com a menstruação também vai ser uma herança genética. Então, muitas cólicas que as meninas têm, já de primeira, assim, uma menstruação como foi a minha, que eu não queria menstruar. Eu menstruei dia 12 de outubro ainda, no dia das crianças, eu tinha 12 anos. E aí eu ficava assim, eu não quero porque é muito ruim, porque todo mundo fala que é péssimo, que eu preciso esconder, que é vergonhoso. Eu não queria crescer, basicamente, eu não queria assumir esse lugar assim. E desde a minha primeira menstruação eu tive muitas dores, muitas cólicas fortes, porque ali aquela menina se conectou com toda a ancestralidade, com toda a dor, com toda a epigenética, né, com tudo que aquela ancestralidade vivenciou do próprio feminino. Então, muitas vezes a gente sente dores, não só no útero, como cólicas menstruais, mas cistite, endometriose, mau cheiro, muitas questões ancestrais. Se a gente reparar bem, a gente vem de um feminino ferido. Isso é um mal da humanidade, não só das nossas famílias, não só do patriarcado que foi criado, mas de todo um contexto geral, histórico também da própria humanidade. Porque o próprio feminino, né? Hoje a gente vive essa distorção, que é um feminino forte e um masculino fraco, que são essas polaridades invertidas. Isso foi feito de propósito, de uma maneira bem profunda aqui, eu não vou falar muito que o Instagram derruba a gente, se a gente comentar muito, mas foi uma cartada das trevas, para quê? Para gerar separação. Primeiro de nós mesmas, porque se a gente não sabe que o útero é transmutador, que o útero é o nosso centro de energia, que nós somos deusas na Terra, que a gente faz parte de toda a criação, a gente que cria, a gente que manifesta, logo a gente não tem esse poder. E o que acontece também quando a gente não conhece quem nós somos, não conhece o nosso poder pessoal? Uma desconexão com a própria fonte. Então, além dessa guerra de gênero, guerra de polaridades, mulheres contra homens, homens contra mulheres, mulheres que querem ser iguais aos homens, até no ambiente de trabalho a gente tem isso muito pesado. Tudo isso foi para a separação. E a gente consegue perceber de uma forma bem didática tudo que é para separar hoje na nossa história, na nossa humanidade, é uma cartada das trevas, porque não gera essa união. Tudo que é união, integração, unificação, a gente entende que é o movimento da fonte, porque Deus é a unificação de todas as coisas e faz parte dessa integração. Então tá tudo muito conecto. O útero, ele se interliga em todas as dimensões quando a gente fala de espiritualidade. Perfeito, sim. Muitas assim mulheres, né? Pouquíssimas mulheres que chegam assim nos meus atendimentos vêm assim totalmente esclarecidas com esse tema feminino, né? E por mais que assim a gente está falando de um corpo feminino, é uma energia que é difícil a gente entender assim com totalidade e como a gente estava falando no início, pegar essa energia sutil, ok, o que que eu vou fazer com essa informação? Como que eu vou colocar ela, né, manifestar? Isso com até coisas mais simples, né? Eu intuir que vai chover, mas tá mó sol aqui.
Tá super sol, mas alguma coisa tá me falando que vai chover, eu preciso levar o guarda-chuva. Então, se eu ignoro isso, eu passo por cima e aí dá, o final da tarde chove. Então, essa energia que a gente está falando aqui de criação, de criatividade, de intuição, ela é algo de um campo sutil, que a gente não consegue determinar e colocar realmente um significado do que é. Uhum, E quando a gente recebe, né, esse arquivo, porque chega um pacotinho de informação para a gente, né? A intuição, ela não chega assim em conta-gotas. Geralmente a gente recebe uma pastinha, né, um download. Ok, vai chover, você precisa levar o guarda-chuva, não sei o que, lá, 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 lá. E aí, se você uhum, acaba passando por cima disso, eu acho que é muito isso de será que você realmente está recebendo e está fazendo alguma coisa com essa intuição? Então eu vejo que muitas mulheres são intuitivas, né? A maioria que eu atendo, elas têm conexão com esse universo sutil, inclusive tem muitas que são clarividentes, que veem coisas mesmo, só que o que que produz com isso? Então, ok, eu vejo, eu falo com os espíritos, eu falo com o espírito da minha avó, eu acesso, enfim, um campo akáshico, um registro akáshico, mas o que que você faz com essa informação? Então, assim, ok, a gente acessa, mas como utilizar isso de uma forma para a gente tomar decisão? Sabe? Eu estou numa bifurcação. Como eu acesso o arquivo que eu tenho do sutil, da minha intenção, da minha intuição, para colocar uma escolha na minha vida? Então, eu acho que é esse o trabalho do autoconhecimento, porque você sabe, né? Você recebe, você sabe que você é intuitiva. Como é que você age? De que forma que você é mais livre para agir? Né? Você precisa receber e esperar um pouco, você demora para processar, ou não, você recebe, e já faz. Então é a gente se conhecer, conhecer os nossos outros corpos, nosso corpo mental, emocional, para saber como utilizar todas essas ferramentas. Porque, de fato, todo mundo tem intuição, tem gente que está assim, super acessando, só que realmente é de forma produtiva. Então, é a gente fazer esse caminho, sabe? E muitas vezes isso acontece comigo, sabe? Às vezes eu sinto que eu tô meio desconectada, eu recebo a intuição e eu acabo passando por cima, porque o nosso dia a dia ele é muito acelerado, né? A gente vai fazendo e de uhum. repente a gente passa por cima e fala, putz, é por isso que o guarda-chuva estava aparecendo toda hora na minha frente, né? Eu tinha que ter pego, mas por que que eu não peguei? Ou sei lá, a gente vai para casa de alguém e alguma coisa tá falando ali pra gente, né? Quem nunca? Não vai na casa do fulano, não vai ser legal. Fica na tua casa, você não tá com uma vontade de ficar em casa, aí começa a dar aquela dor de barriga antes de sair, aí você vai. Quando chega lá na casa do fulano, o ambiente não tá legal, né? A festinha não tá bacana, tem alguma coisa densa ali, você fica, putz, por isso, por que que eu não ouvi? Mas às vezes a gente acaba tão acelerada, né? Tão nessa ação do dia a dia de fazer. Ah, enfim, eu vou, sei lá, vamos ver no que vai dar. Então é muito esse de, ok, eu estou recebendo, o que que eu faço com essa informação? Né? Eu acho que esse é o mais importante de tudo quando a gente fala de intuição mesmo. Uhum. Tem essa questão que você comentou da rotina, né, da Matrix, isso se interliga também com todos os nossos condicionamentos, que são as feridas emocionais, são os condicionamentos são formas que você foi criada, as crenças que você tem. Então, muitas vezes a gente tem questões inconscientes que a gente fica envolto de uma cúpula e fica nesse sofrimento, nessa dor, nesse condicionamento, que a gente não consegue captar algo fora disso. Então a gente está muito, às vezes, envolto aqui na Matrix, envolto nas coisas do cotidiano, porque no fundo a gente não está se priorizando, não está se conectando com o seu corpo, não está tirando um tempo para você mesma. Eu demorei muito tempo da minha vida para entender claramente toda a intuição que vinha para mim, todo esse universo do plano sutil. Porque eu sempre tive uma conexão muito forte espiritual e a minha história é uma história muito espiritual, mas eu não conseguia entender o que fazer com isso, como hoje eu tenho consciência. Então hoje eu consigo ajudar milhares de pessoas, porque eu tenho consciência do que chega e eu confio plenamente em Deus, como eu sempre confiei na espiritualidade, mas antes eu não confiava em mim. Então aqui a gente fala também de uma autoconfiança em si mesma, em confiar na sua intuição, no seu poder, entender que você é a ponte que manifesta tudo isso. E para a gente estar conecta, a gente fala de um grande pilar do feminino, que é a nutrição. Tem muitas características e a gente vai se aprofundando aqui ao longo da live também,
Mas uma das principais também é a nutrição. Então, o feminino, para ele ser vivido de uma forma saudável, leve, conecta, com maestria, a gente precisa se nutrir. E aí, quando a gente fala de autoestima, de autoconfiança e poder pessoal, a gente fala de um lugar onde você sabe as suas dores, você sabe as suas feridas, você sabe os seus condicionamentos e sabe lidar com eles no dia a dia. Então, tem muitas mulheres que a síndrome da Mulher Maravilha guerreira, práticas, que tem objetividade, que fica com um turbilhão de mente, não consegue relaxar direito, não consegue tirar um tempo para si, acaba priorizando todo mundo quando vê no final do dia não fez nada para si mesma. Então tudo isso são condicionamentos que é como se fosse uma grade assim, que te impedem de acessar essa magia. Então a magia também é poder pessoal, e quando a gente fala que magia é poder pessoal, é por isso. Porque você está num lugar onde você se conhece. Você conhece tanto as suas sombras, que a gente está falando de feminino lunar, e toda essa questão do condicionamento do inconsciente tem a ver com isso, para que você transite nesses dois mundos. E aí você entende as suas sombras e você transmuta, porque você naturalmente é transmutadora, quando você entende esse poder, e você faz algo daquela dor, você transforma em força. E aí a gente chama esse processo de sublimação, que você pega uma energia e canaliza para outra. Então, muitas vezes a gente precisa assumir, sabe, essa responsabilidade, entender o que te incomoda, o porquê que te incomoda. Não é só aceitar a realidade como ela é, porque todo mundo tem sofrimento, mas tem uma forma da gente lidar com isso. E eu acho que a forma de, assim, de autoconhecimento que realmente muda e transforma a nossa vida é a gente conhecer as sombras. A gente saber o porquê que me dói. A pessoa não me respondeu no WhatsApp. Nossa, me ignorou. Mas por quê? Por que você está sentindo isso? Rejeição. Me sentir rejeitada quando a pessoa não me responde. Então, às vezes, você tira essa carga de apontar no outro ou colocar a culpa fora e começa a entender que é sobre você. É como você se sente. E muitas vezes a gente cobra fora do outro, do mundo, do externo, o que a gente precisa se dar. Muitas vezes a gente se rejeita, a gente se abandona, a gente se humilha. E nutrir esse feminino para vivenciar isso de uma forma saudável é fazer coisas para você, dizer não quando necessário, é seguir a sua intuição a ponto de conectar dentro desse mundo interior. Que aí sim você vai começar a entender o que é essa magia pessoal que a gente fala, o que é esse poder pessoal. Porque aí você vai ter domínio, você vai receber informação, vai saber as suas sombras, vai entender o que é paranoia ou não, porque tem vozes diferentes na nossa cabeça. Tem as vozes do condicionamento, né, que a gente fica, não vai, você vai passar vergonha. Não vai, você vai ser rejeitada. Aqui é condicionamento. E tem as vozes que realmente vão te livrar de maus, vão te dar livramentos, vão te trazer condução, vão te trazer mais clareza, né? Eu já me livrei, assim, com a intuição, que a intuição é uma baita de uma ferramenta para a gente utilizar. Já me livrei de muito golpe. Muitas vezes eu me perdia no meio da rua, eu ia para conhecer algum lugar, sei lá, e eu falava, meu Deus, estou sem GPS, não sei para onde eu vou. A intuição, vira à direita, depois vai e segue ali. E eu ia seguindo a minha intuição. Quando eu vi, eu tinha chegado no lugar que eu precisava. Então, a intuição é uma baita de uma ferramenta. Mas a gente precisa também confiar nesses dois, em Deus, em algo maior e em si mesma. E para acessar, né, esse lugar de conexão consigo mesma, a gente precisa se nutrir. Eu falo que nós somos tipo uma plantinha. Se a gente não se dá água, se a gente não se coloca no sol, se a gente não cuida de nós mesmas, a gente murcha. Quando vê, a gente já está sem brilho. E a gente vai falar muito sobre o feminino solar, que traz alegria, que traz a empolgação. Então, muitas vezes a gente já está assim no automático. Já faz tempo que a gente não é feliz, já faz tempo que a gente não tem alegria, empolgação, e a gente precisa disso para manifestar, que é a realização. Então, tem muitas mulheres que eu atendo, e você deve atender também, que aparentemente tem tudo. Tem um casamento legal, tem dinheiro, tem profissional, não sei o quê, mas por que a falta de realização? Por que a pessoa não se sente bem, então? Aí o problema é consigo mesma, essa falta de conexão. E a realização é feminina, né? Se trata do feminino. E para a gente manifestar, para a gente criar, para a gente trazer os nossos projetos ao mundo,
A gente precisa estar conecta com a realização. E essa questão da magia, né? Magia, ela vem através de uma intenção, né? E muitas de nós, assim, a gente tem medo do nosso poder pessoal, né? Se a gente está falando de magia é igual a poder pessoal, então, quando a gente resolve assumir o nosso poder pessoal, isso dá medo, né? Se ver poderosa pode parecer estranho, nossa, mas eu não tenho medo de ser poderoso. Tem esse medo de ser poderoso, né? De se ver grande, né? Você imagina, você começa a acessar toda a potência que você tem. Você começa a acessar a sua potência de realização, sua potência intuitiva, sua potência de manifestação. Isso dá medo, né? Porque vem com mais responsabilidade. Então, a partir do momento que eu assumo a minha magia interior, eu assumo o meu poder pessoal, bom, eu tenho que falar uns nãos por aí, eu tenho que, bom, não gostei, eu preciso falar. Eu preciso me cuidar, eu preciso achar um tempo, um espaço na agenda para me colocar lá, de falar, ok, agora o momento não é teu, agora o momento é meu, eu vou cuidar de mim. Então, e isso dá um pouco de medo da gente assumir esse lugar de responsabilidade. E é aí que está a nossa magia interior. É pegar essa força mesmo e realmente dizer uns nãos, colocar às vezes aonde a gente precisa se colocar e fazer essas pequenas mudanças, né? É assustador, porque a gente sai de padrões, a gente vem rompendo. Então, se a gente está naquele padrão, enfim, de limitação, eu não me cuido, eu não me olho, eu não me vejo, trocar para isso, para, ok, agora eu vou me ver, eu vou fazer coisas para mim, pode até soar meio egoísta, sabe? Só que não, é o seu poder pessoal, você está se cuidando, você está se olhando. Então, quando a gente fala de poder pessoal, de assumir esse poder pessoal, é exatamente isso, é você estar tranquila de falar uns nãos, de se colocar, né, onde você tem que se colocar, e é quebrar barreiras mesmo. Isso não acontece de uma hora para outra. A gente às vezes tem que ressignificar um padrão, perceber quem a gente foi, quem a gente quer ser, né, no futuro, como que a gente quer estar sendo visto, quem que a gente quer ser, o que que a gente quer manifestar. Então, todo esse assumir o nosso poder pessoal, ele envolve sim assumir mais responsabilidades, não no sentido de que vai ser esforço, vai ser cansativo, assim, mas no sentido de que você vai precisar se responsabilizar desse poder que vai vir para você. Então, se você quer ser mais intuitivo, se você quer ter acesso a uma mediunidade, você está disposto a se responsabilizar com isso, porque você está recebendo uma informação. O que você vai fazer com isso? Então, se eu estou aqui com você, Fanny, eu estou recebendo algo do teu campo, eu estou percebendo alguma coisa, sei lá. Ah, a Fanny não tá legal, eu tô percebendo, enfim, que tem alguma coisa estranha acontecendo com ela. Será que tem alguma coisa acontecendo? Eu preciso colocar. Tá tudo bem? Você está se sentindo bem? Estou sentindo alguma coisa diferente em você? Você quer compartilhar? Então, você recebe a intuição, mas qual que é a tua responsabilidade? Então, por que que é essa busca também, sabe? O que que você vai fazer com isso? Para onde você vai levar? Então, uma coisa que uma mestra falou para mim que eu nunca mais esqueci, que a intuição, geralmente quando a gente recebe, tanto para a gente quanto para os outros também, aquilo não precisa fazer muito sentido imediatamente pra gente. Então, se eu percebi algo em você, eu coloquei, olha, Fanny, tô sentindo que você não tá legal, tem alguma coisa assim, assim, tô sentindo alguma coisa estranha. Enfim, para mim pode não fazer sentido nenhum, mas para você faz. Então, quando a Uhum. gente está recebendo uma intuição, a gente só entrega. A gente tem essa responsabilidade de usar aquele nosso poder pessoal e entregar, mesmo que aquilo imediatamente não faça tanto sentido para o nosso ego, para o nosso lado racional. Então, dá medo deixar o racional um pouquinho. Falar, ok, isso não faz sentido para mim, mas será que vai fazer para ela? Então pode rolar isso de medo, de travas, porque afinal de contas, enfim, o meu sistema está todo voltado para o racional, a comunidade está voltada para o lado racional. Então, quando eu decido fazer diferente, eu vou deixar o meu lado racional, eu só vou entregar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu tô, que realmente me veio. Isso dá medo. O que que essa pessoa vai pensar? Vai pensar que eu sou uma maluca, vai pensar que eu tô pirando, enfim, o que que ela vai achar de mim? E quando a gente faz essa entrega genuína do nosso coração,
faz sentido para o outro, sabe? Eu acho que existe muito esse medo, sabe, de deixar o lado lógico. E não é deixar para sempre o lado lógico, é questionar, sabe? Ok, como é que eu tô por dentro? Né? Como é que eu tenho agido nesse sentido, né? Eu estou muito racional, eu estou muito no lado sutil. Então, quando a gente fala de sermos ponte entre o espiritual e o físico, é esse equilíbrio. Eu não sou nem tanto físico e nem tanto espiritual, né? A gente está aqui nessa dinâmica e não é fácil achar esse equilíbrio, Uhum. né? Mas estamos aqui para aprender essa gangorra, né? E essa gangorra do racional e do sutil, ela está pendendo muito mais para o lado racional, né? Muito mais de a lógica, o racional. Então isso tem espaço. Mas e o outro lado? Né? Então, o que a gente quer fazer ao longo da nossa vida é equilibrar essa balança. E quando a gente trabalha a nossa mediunidade, a gente não tem que deixar o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é justamente o canal que vai acessar aquela intuição. Se o nosso corpo está doente, se a gente não alimenta direito o nosso corpo, não só com alimentos físicos, mas o que eu assisto, o que eu escuto, o Uhum. que eu falo, isso é muito importante. Então, está tudo muito conectado. O físico e o lado intuitivo, né, o lado sutil. E a gente está aqui para balancear isso e para entender como trazer essa sutileza, esse lado intuitivo, um pouco mais impulsionado para nós mulheres, né, para as mulheres que estão querendo desenvolver essa parte, mas que sempre o físico vai estar conectado. Isso sempre. Você falou sobre entrega, né? Que muitas vezes a gente tem que confiar numa intuição no escuro. E o escuro, o mistério, é feminino. Então tem muitas coisas que a gente não vai entender. Mas fica um negócio incomodando a gente para falar ou incomodando a gente para fazer. E a gente precisa desse lugar de responsabilidade também, de entender que quando a gente acessa o plano espiritual, ou quando a gente busca se desenvolver, são dois lados: feminino, masculino, luz e trevas. Então, se a gente busca, quero expandir a minha mediunidade para conversar com os meus mentores, para ver os mestres ascensos, glitters, unicórnios e todas as coisas boas da espiritualidade, os anjos, os querubins, você está descartando uma parte muito importante e possivelmente você não vai acessar o que você está buscando. Porque o primeiro grande aprendizado que eu tive, que eu até falei na minha última live, a primeira vez que eu comecei a me conectar de uma forma profunda, que eu abri assim o terceiro olho, comecei a fazer as coisas consciente, pegar as informações e colocar na prática, tá. Acessei que a minha família tinha uma magia e tinha mesmo um pacto lá da família materna. Eu tinha uns 14 anos. Foi ali que eu comecei. Aí eu peguei e eu orava, eu entendia que aquilo precisava ser quebrado, então eu orava, eu buscava, conforme a minha espiritualidade da época, eu buscava resolver todos os dias. Eu assumi esse lugar de responsabilidade. E aí com isso que veio, que pacto já é algo negativo, né? Veio demônios, veio entidades, veio um monte de coisa negativa que eu consegui entender do campo, sofri muitos ataques, manifestações no físico, puxão de cabelo, bafo, assim, sabe, mau cheiro. Então, tudo isso eu vivi também. Mas junto com isso, eu também vi anjos. Também fazia projeções astrais todos os dias quando eu ia dormir. Conheci inúmeras colônias durante mais de 3 anos. Todos os dias eu ia para uma colônia diferente. Então, comecei. Aí sim começou o meu despertar espiritual, de uma forma consciente. Que aí eu pegava todas essas informações e fazia algo com elas, de uma forma proposital. E a gente tem um propósito, todas nós bruxas, né, mulheres, a gente tem um dom de curar. E o primeiro foco que a gente precisa ter é curar a si mesma. Nós somos curandeiras, a gente só aprende a curar o outro depois que a gente se cura. E aí é ter essa responsabilidade também que a Jéssica estava comentando, desse lugar de, se eu quero expandir a minha espiritualidade, se eu quero ter domínio, clareza, consciência, eu vou encarar luz e trevas. Não tem como acessar só as coisas positivas, você vai acessar a unidade. Isso é o complemento. Isso é a verdadeira magia. É quando você entende os dois lados. Por isso também que é importante você entender as suas sombras. Porque esse é o primeiro percurso, né? A primeira fase que você vai acessar essa camada negativa, essa camada densa. Que geralmente a gente
empurra ali debaixo do tapete. Freud falava, né, que os humanos não estão acostumados a encarar as coisas ruins. A gente só quer viver o bom. E a gente precisa dos dois para crescimento, para aprendizado, para evolução. Então, essa unidade, sabe? Isso é bem importante frisar também, que você vai encarar tanto luz quanto trevas. E aí você vai entender o que fazer com isso. Quando a gente entra nesse caminho de, enfim, assumir a nossa intuição, nosso poder pessoal, não vem só coisa boa, não, muito pelo contrário. Eu também lembro dos meus processos, assim, uma das ferramentas que ajudou muito esse processo de expansão de consciência, de conexão com a intuição, foi a geometria sagrada, os códigos arcturianos. E assim, eu posso falar que foi muita luz. Comecei a falar com extraterrestres, com os arcturianos, fui ter experiências em naves arcturianas. Então, ótimo, esse lado foi maravilha. Só que teve o outro lado também. As coisas que começaram a aparecer, os sonhos densos que eu tinha de limpezas, até manifestação física de tipo baratas em casa, sabe? De limpando coisas assim, que vem, né, desse submundo. Então, não é só luz mesmo quando a gente resolve despertar. Por isso que eu acho que a gente tem que ter, principalmente, um suporte, né? Ok, eu quero acessar mais, mas como que eu posso limpar, então, essas camadas, essa densidade, essa sombra, para que, enfim, eu possa acessar mais luz da minha consciência, mais ainda a força da minha intuição, como eu posso dar um impulso isso, sabendo sim da minha sombra, mas me empoderando disso. Então, quando você fala que existe uma maldição familiar, que você vê no seu sistema, né, que precisou romper, então assumir, ok, eu sei que existe uma maldição de, enfim, de auto-boicote na minha família, né, todo mundo se auto-boicotando, como eu posso fazer diferente? Como eu posso tomar escolhas mais livres? Então, eu acesso um campo denso, ok, eu vejo as trevas, eu vejo que tem amarras tanto pessoais como ancestrais, como das minhas vidas passadas, energia de auto-boicote, vamos dar um exemplo, e o que eu posso fazer com essa sombra para trazer mais luz ainda? Não ignorar a sombra, mas eu olho, eu estou consciente, eu sei de um padrão de auto-boicote, de limitação, de condicionamento, então eu me permito fazer diferente, aos pouquinhos, degrau por degrau. Hoje eu vou me permitir ficar um pouco mais livre e fazer e falar aquilo que eu estou sentindo de falar e eu vou falar. Então, como que eu posso também ir rompendo, né, um pouco dessas sombras, um pouco desses ganchos, dessas amarras que vêm, né, de um passado, também para impulsionar as minhas ações, a minha força, o meu poder. Então, esse suporte que a gente faz, você faz o seu trabalho, eu faço o meu trabalho, ele é para impulsionar, sim, a intuição, a mediunidade, mas também para colocar consciência nas sombras, não ignorar elas. É falar, olha, existem amarras, existem coisas ainda aprendendo, a gente precisa soltar, a gente precisa colocar a consciência, ressignificar, mas você precisa pegar aquela informação e agir, e se responsabilizar. E toda vez que você percebe, enfim, esse auto-boicote, você trocar, não escolher a partir de uma energia de auto-boicote, é escolher a partir de uma energia, enfim, de liberdade. É claro que conceitualmente é muito fácil o que eu estou falando. No momento que a gente vai agir, não é tão simples assim, né? A gente tem essas questões, mas é passinho por passinho. E a gente faz escolhas diariamente. Se a gente está consciente das escolhas, se a gente está consciente das nossas sombras, é justamente essa chave do nosso impulso para a luz. Então a gente usa a sombra como uma Uhum. ferramenta para melhorias, para expandir. Por isso que a gente faz esse trabalho de limpezas energéticas. Não é só para matar a curiosidade de quem tu foi na vida passada, de que o seu ancestral aprontou lá, não. É para você se responsabilizar dessas coisas aí, dessas besteiras, dessas porcaria aí que foram feitas e fazer diferente. Então, o mergulho na sombra, ele é necessário, porque o mergulho na sombra, ele deixa a gente mais consciente, ele empodera mesmo. Então, quando a gente fala de bruxas, né, de mulheres bruxas, são aquelas mulheres que têm coragem de olhar para esse quarto escuro, que não fogem desse quartinho escuro, né? As verdadeiras bruxas, elas vão lá, elas mergulham no submundo, elas olham, ok, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de sujeira, um monte de bagunça. E o que eu vou fazer com essa bagunça que eu tô vendo? Eu vou arrastar para debaixo do tapete, eu vou tampar.
Então a bruxa ela se empodera dessa sombra, ela fala, eu vou fazer diferente. Então eu acho que essa a grande pegada, né, da gente usar nossa ferramenta, a intuição, de mergulhar nas sombras para trazer consciência. Exatamente. Lembrando também assim, ó, que muitas pessoas falam, meu Deus, fui fazer uma terapia para resolver um problema e sair lá com 12. Descobri mais 12 problemas. Só que você não descobriu mais 12, eles já estavam lá. Só que você tinha Uhum. consciência de um. E às vezes é um sintoma. Ah, não sei o que, meu. Vou dar um exemplo. Teve uma moça que procurou porque estava com alergia e a outra com endometriose. Quando a gente foi perceber, tinha a ver com ancestralidade, tinha a ver com voto kármico, tinha a ver com outras coisas antes, em outras encarnações. Então não é que ela descobriu que tinha mais coisas, ela veio com um sintoma e descobriu que aquilo fazia parte de outra coisa ali na camada das sombras que ela não estava vendo. Então aqui você vai iluminar as sombras. Então você não vai sair com mais problemas, você vai entender o porquê que tá travado tal determinada área da vida. Porque não são mais problemas, eles já estavam ali. A grande questão é, quanto mais consciência a gente tem, mais decisão, mais domínio, mais propriedade a gente tem de resolver. Porque se a gente não sabe, não tem como resolver, vai ficar aqui no inconsciente. E aí vai ser aquela pessoa que sempre faz tratamento, ou sempre busca algo e nunca resolve. Ou não sai do lugar, fica estagnada. Porque tá faltando algum tipo de movimentação ali. Então o meu marido, ele adora todo tipo de problema. Toda vez que ele descobre, fala, nossa, mais um problema. Ele adora. Porque ele entende que é evolução, é crescimento. Eu sinto a dor, eu sou muito sensitiva assim. Então, quando eu descubro alguma coisa, eu sempre descubro, trabalho em mim, eu vou lá nas profundezas. Aí eu vou nas sombras, eu fico lá, eu sinto a vibração, eu sinto a energia, e depois eu vou subindo. Eu vou trabalhando aquilo, transmutando. Então a gente pega aqui, ó, da dor e transforma ela em nossa força. Então tudo que seus ancestrais fizeram, que você fala, meu Deus, eu vou ter que resolver coisa da minha bisavó, que absurdo, por que que ela não resolveu? Ela faz parte de você, faz parte da sua linhagem, é uma das suas facetas. Então você vai pegar aquilo, que é uma dor que passou de geração em geração, vai olhar para aquilo, vai ressignificar aquilo, vai transmutar, vai curar toda a geração passada, toda a geração futura, e aquilo vai se transformar numa força. Lembra que a gente fez um processo sobre os ancestrais passarem fome? E aí Uhum. toda vez que a pessoa vai no restaurante, ou vai comer, ou tem a possibilidade, tem abundância, ela vai falar, eu vou comer por vocês. Eu vou dar lugar a vocês que não puderam comer. Então, é mais ou menos assim, se as suas ancestrais não foram felizes, ou trazendo aqui para a mediunidade, se as suas ancestrais, como as minhas, não puderam vivenciar a mediunidade dela, não tiveram lugar para isso, ou foram taxadas de loucas, e na minha família tem muitas histórias de mulheres que enlouqueceram, o que que acontece? Hoje, eu aqui nesse espaço, eu fazendo o que eu faço, eu honro elas através da minha felicidade. Eu falo, olha só, mulheres, a gente conseguiu. O sacrifício de vocês não foi em vão. Foi com o sacrifício de vocês que hoje eu vivo o que eu vivo. Que hoje eu tenho oportunidade, hoje eu estou no outro cenário, hoje eu ajudo as pessoas com isso. Imagina, antes elas não podiam nem falar para as pessoas que estavam vendo coisa ou sentindo alguma coisa que eram taxadas de loucas. Então a gente começa a transformar isso uma força, que aí toda a sua ancestralidade te impulsiona para ir, para fazer. E aí você recebe toda essa carga de energia positiva. É uma força ancestral que vem, né? Uhum. Sim, e você começa a ressignificar suas próprias vidas também. É aquelas vidas que você também não teve oportunidade, né, de Uhum. desenvolver o seu lado mediúnico, enfim, que você. A gente sabe que hoje a gente está vivendo um momento de muita consciência, né? Então hoje a gente tem essa oportunidade de se desenvolver, mas no passado não foi assim. Então quando a gente se permite fazer diferente agora, acessar essa intuição, essa mediunidade, a gente também ressignifica os nossos pequenos fractais ali nos nossos arquivos akáshicos. É como se a gente organizasse de alguma forma essas memórias, essas histórias, enfim,
não vividas, né, do feminino, não vividas na mediunidade, na intuição. Então, são muitas camadas quando a gente começa a fazer esses pequenos movimentos. Tantas camadas que às vezes a gente não consegue nem dar conta de quanta coisa a gente está mexendo quando a gente se permite se empoderar desse lado sutil, desse lado mediúnico, né? Tem uma história assim, porque eu sempre pedi para os meus guias me ajudarem a desenvolver a minha intuição, né? Me torne intuitiva, né? Eu quero acessar o plano espiritual. Então, há um tempo atrás, né, eu ficava realmente focada em fazer esses pedidos. E aí eu sempre assim, fui muito clara, eu falei assim, olha, eu quero acessar, mas não quero ver, tá? Não me aparece na frente. E aí eu vi que de alguma forma isso me bloqueava, sabe? Mas por que que não quer ver, né? Por que que tem que ser, você tem que escolher a forma também com que você recebe a tua intuição, a tua mediunidade. Então cada um tem uma forma, né? E às vezes a gente fica pedindo, eu quero acessar, eu quero acessar, eu quero acessar, eu quero acessar. E aí quando aparece o negócio na tua frente, você, ai meu Deus, pelo amor de Deus, tenho medo, não me deixa ver. Então, esse lado instintivo, né, esse lado mais sombra da nossa psique, ele realmente dá medo. Quando coloca lá o espírito na nossa frente, a gente realmente tende a tremer. Só que quando a gente está realmente consciente do que é a nossa mediunidade, que se aquilo está aparecendo na nossa frente, se a gente está acessando aquilo, a gente dá conta. Uhum. E a gente é responsável também por aquela energia que está aparecendo. Então, precisa ter responsabilidade, precisa ter consciência quando a gente está fazendo isso. E se está aparecendo para você, se você está se comunicando, se você está se conectando com a sua intuição, você dá conta de tudo isso que está aparecendo, né? Até das sombras que aparecem, eu tenho certeza, né? Se aparece ali uma maldição na tua família, se aparece um impacto que você fez, se você está sabendo disso, é porque você dá conta de limpar. Então, quando a gente começa a fuçar nas sombras, o que, que a gente precisa para ajudar a impulsionar a nossa intuição? E aparece ali um pacto, um voto. A gente teve muitas vidas que a gente foi. Bom, antigamente cada um da família era designado para ser padre, né? Se não era padre, era Uhum. freira. Então tinha ali 9, 10 filhos, um vai ser freira, um vai ser padre. Isso era bem. Isso eu não estou falando de tão antigamente, não. Estou falando de algo até que recente. Uhum. Então uma pessoa era designada a ser. E a gente fica ali vivendo uma cartilha rígida de conduta e fica ali, fica ali, fica ali. Isso está arquivado na nossa caixa. Então hoje, quando eu vou tentar fazer estudos mediúnicos, expandir a minha consciência fora de uma religião, eu posso conflitar com a frequência de um fractal que foi padre, que ficou ali numa conduta muito rígida, naquela cartilha, naquela coisa assim. Então, quando eu escolho expandir, quando a gente faz qualquer escolha que abre um pouco mais, que a gente sai de uma caixinha, a gente pode trazer frequências de ancestrais, a gente pode, enfim, trazer frequências dessas, desses fractais que foram, enfim, beata, que foi padre, freira. Tem um professor meu que ele fala algo que eu nunca me esqueço. Ele fala que assim, a nossa alma é como se fosse um condomínio, que tem Uhum. vários moradores ali. Então, temos a mulher, temos o guerreiro, temos a vítima, temos vários. E todos esses personagens vivem dentro da nossa alma. Então, Uhum. imagina que a gente está aqui tentando expandir a nossa consciência, expandir a nossa mediunidade. E a gente pode ativar uma frequência de um fractal, enfim, enlouquecido por um problema de mediunidade. A gente pode desencadear uma frequência de um fractal que tem medo de acessar a mediunidade fora da religião. Não, não pode, você está mexendo com energia. Não, isso não está na Bíblia, isso não é de Deus. Então, isso traz frequências de medos, de padrões. Então, quando a gente decide avançar um pouquinho mais, a gente tem que entender que, ok, a gente está indo para frente, mas que tem coisas ali atrás que não podem ser ignoradas, que a gente precisa olhar para conseguir sair dessas frequências. E se a gente tem consciência de que as coisas são energia, que nós não estamos nessa vida única, eu vim e pronto, acabou. Então a gente tem uma responsabilidade também com o nosso passado, de olhar para trás e ressignificar. Uhum. A Ana comentou aqui que a avó materna dela tomava choque na cabeça. E ela acha que era mediunidade, com várias questões psíquicas. Eu tenho uma história na minha família, nas duas, de pessoas que não conseguiam trabalhar ou externalizar a mediunidade, né? Colocar para fora os dons. E aí na família paterna,
Isso foi até recente, tá? Que eu descobri, eu não tinha consciência disso. Mas as minhas duas famílias, elas têm essa intuição muito aflorada. Clarividência também, todo mundo já teve uma experiência extrafísica, mas ou é muito padronizado, como o caso da minha mãe, que é ali na religião evangélica, então é só anjo, demônio, fica mais ou menos aqui nisso, Uhum. incubado, né? Não expande muito. E a família do meu pai, até então não sabia, há uns meses atrás eu comecei a infeccionar a garganta, me deu algum tipo de vírus. Fui no médico, o médico falou que era um vírus que ficava mais de 20 dias no organismo e não tinha nada o que fazer, tinha que esperar passar. Falei, gente, como assim? E aí, eu analisando, né, entendendo que o chakra laríngeo, ele é bem parecido, a traqueia, se você for observar bem, com a nossa região genital. E a nossa região genital é tudo que a gente manifesta e a nossa voz. Então, a voz feminina, a expressão feminina tem a ver com o chakra de baixo, né, que é a nossa região genital. E aí eu fui linkando uma coisa com a outra e fui percebendo que faltava voz. Eu precisava externalizar alguma coisa. O que que eu estava captando que não era meu? E aí, abrindo o campo, né, entendendo, eu percebi toda a ancestralidade paterna. O meu avô se apresenta muito para mim. E eu percebi que os homens da família, todos são extremamente sensitivos, e são mesmo, só que eles não tiveram esse lugar de falar. Então, meu tio, por exemplo, ele comigo, eu era a única pessoa até então que ele conversava sobre espírito. E ele vê tudo. Já viu um monte de coisa. Já se foi, já se perdeu no meio da floresta e viu elementais, viu um monte de coisa. Mas ele não tinha esse lugar de fala. E aí eu conecta com esse campo ancestral paterno, sentindo tudo na minha garganta. E aí eu trouxe a consciência e falei, vocês, isso me emocionou tanto, e me emociona ainda quando eu lembro. Que eu falei, olha, através de mim, do meu corpo, da minha vida, vocês têm voz. Através de mim, eu vou levar a mensagem que vocês não conseguiram. E hoje eu falo para dezenas de pessoas, centenas de pessoas, e vocês podem usufruir disso, vocês podem se sentir representados. E aí foi um negócio louco, assim, que eu senti a garganta melhorando e senti toda aquela força ancestral, sabe? Então, trazendo o exemplo da Ana também, que comentou que a avó dela foi taxada de louca ou aconteceu alguma coisa assim, que a mediunidade não foi colocada. O que que na sua vida também, Ana, você tem algum tipo de trava? Porque você pode estar conecta. Ou, de repente, você quer expandir mais e não consegue. Ou você quer uma conexão, algo diferente, ou colocar um projeto no mundo e não consegue. Porque precisa dessa permissão. Precisa olhar para tudo isso também e falar, vó, você vai ser representada. Eu vejo a sua dor, eu sinto a sua dor. E hoje a gente tem uma oportunidade de colocar isso para fora. E essa é um tipo de magia, né, que a gente consegue manifestar. Através de você, eles são representados. E aí, pensando nisso tudo que a gente falou até hoje, aqui nessa live, né, sobre a mediunidade, sobre o campo familiar, sobre as vidas passadas, sobre os fractais, sobre os condicionamentos que a gente tem, crenças, o medo da mediunidade, ou o bloqueio de expandir, ou o que fazer com essa intuição que a gente sente. A gente pensou em algo para fazer para vocês, para propor, que é uma dinâmica coletiva com tudo isso junto. Então a gente vai transitar entre esse feminino lunar, que a gente vai trabalhar toda a questão inconsciente, de vidas passadas, recolhimento de fractal, limpeza, transmutação, para trazer tudo isso aqui para essa força do solar, que é o movimento, que é a ação, que é trazer para a consciência, que é iluminar as sombras, trazer de novo toda essa empolgação, essa felicidade, sabe? Preparar esse útero também para ele ser um portal de manifestação. Então a gente bolou, né? A gente vai comentar mais sobre isso. É uma dinâmica para a gente interagir, para a gente fazer exercício